No vídeo de hoje, você vai saber a partir de quando devo cobrar responsabilidade do meu filho, que tipo de responsabilidade eu devo cobrar de filhos menores, maiores. A Milene vai responder isso pra gente e, claro, vai responder também quais são os prejuízos de ter, aliás, prejuízos ainda na infância dos meus filhos não terem responsabilidade. Tá no ar o podcast MR21. Está no ar o podcast MR21, que ajuda você, mãe, a ter filhos obedientes e responsáveis. Eu sou Roger Palmer, comigo Milene Ferreira, que é a dona deste canal onde você está assistindo esse vídeo. E claro, você que não sabe, claro, porque para mim é claro, né? Mas para você que não sabe, ela é a criadora do método MR21 de educação de filhos. Nós vamos dar início agora a uma sequência de 4 vídeos, como nós já fizemos uma sequência anterior, uma sequência de 4 vídeos, onde nós vamos falar os prejuízos quando os filhos não são responsáveis. Hoje a gente vai falar sobre responsabilidade na infância. E se você percebe que eu olho para cá, aqui ó, faço assim, é que eu tenho uma cola aqui, né, Milene? E para ver o que eu tenho que falar, né, eu faço aqui como é que fala? Uma colinha, né? Vamos dizer assim, uma colinha aqui para mim não esquecer o que eu tenho que falar. No vídeo de hoje, você vai saber a partir de quando devo cobrar responsabilidade do meu filho, que tipo de responsabilidade eu devo cobrar de filhos menores, maiores. A Milene vai responder isso pra gente e, claro, vai responder também quais são os prejuízos de ter, aliás, prejuízos ainda na infância dos meus filhos não terem responsabilidade. Tá no ar o podcast MR21. Milene, responsabilidade, o que é isso? Milene, é só seguir ordem? Por exemplo, lá no meu trabalho. Cheguei lá, meu patrão fala, Roger, é o seguinte, todo dia você chega aqui ó, e faz isso aqui. Aí eu vou lá todo dia e faço isso, sou responsável, posso dizer que sou responsável. Ou na minha casa, combino com a minha esposa, ó, de manhã um tira o lixo, o outro lava a louça. Aí eu faço isso todos os dias, eu sou responsável. Isso é ser responsável? Também. Isso também é ser responsável, mas dizer que só cumprir com as obrigações é delimitar bastante esse conceito, Roger. Então, o que vem a ser responsabilidade? É a qualidade de quem tem a capacidade de ser responsável ou assumir os seus atos, as suas atitudes. Então, ser responsável não é apenas cumprir com alguma atribuição, não é apenas cumprir com algum ofício, como você colocou, alguma atividade, mas vai além. Então, primeiro, você, além de ter alguma atribuição, além de você ter alguma tarefa designada a você, você cumpre essa tarefa e você se responsabiliza, você chama para si a responsabilidade de como saiu essa tarefa, se foi feita essa tarefa, essa atribuição. Mas tem ainda um outro conceito, Roger, que eu gosto muito, que ser responsável é prestar contas a alguma autoridade, alguém superior. Superior no sentido de da questão da hierarquia. Então não é apenas você ter uma tarefa, porque veja bem, aqui entra uma questão já muito válida, que já de cara a gente já vai presentear as mães que estão nos ouvindo. Quando eu entendo que ter responsabilidade é ter atribuições, é ter obrigações, tarefas delegadas, ainda é eu me responsabilizar por aquilo que eu fiz ou deixei de fazer, e por fim, eu prestar contas a alguém do que eu fiz ou que eu deixei de fazer. Então, agora sim nós temos um conceito mais amplo do que vem a ser responsabilidade. E por que eu digo que já de cara a gente já vai dar para as mães aqui uma informação de ouro? Porque muitas vezes algumas mães conseguem delegar atribuições aos filhos, responsabilidades, obrigações. Algumas mães já começam a perder a mão ali no desenvolvimento da responsabilidade. Por quê? Porque não supervisionam e o filho não sente que precisa prestar contas. E aí a coisa desanda. Então não adianta só delegar atribuições, o filho precisa se responsabilizar e prestar contas, no caso, ao pai e à mãe. Nesse caso, eu acho até que a gente vai abordar mais pra frente num próximo vídeo, mas só pra, já que você já entrou nisso aí, quer dizer que eu posso perder a mão quando eu não delego, mas também quando eu delego e
faz aí. Não importa como que você faça, faz aí. É isso? Porque assim, às vezes as mães falam assim, nossa, mas como é que faz para o filho ser responsável? Como se isso fosse uma coisa do outro mundo, entende? Ai, o fulano é tão responsável, o filho da outra é tão, mas o meu não é. Aí a pergunta que eu faço é, mas você já ensinou responsabilidade? Porque como que ensina responsabilidade, Roger? Atribuindo responsabilidade. Não existe só chegar aqui, vem cá, meu filho, vou explicar para você como é que é. Claro que explicar faz parte do processo, não há dúvida disso. Mas só o explicar, só ali na teoria, o filho não vai internalizar, ele não vai sentir, ele não vai desenvolver de forma prática o que vem a ser responsabilidade. Então, sim, precisa delegar. Seu filho não morre de ter que arrumar o quarto dele. Seu filho não vai perder a vida se ele tiver que parar uns minutinhos ali na TV, no videogame, para ajudar você em alguma coisa que você precise, por exemplo. Então, delegar é preciso, mas cobrar, supervisionar também. Entendemos o que é responsabilidade. Agora, Milene, vamos começar falando com as mães que têm filhos menores, né? Crianças aí de até 3 anos, por exemplo. Dá para cobrar algum tipo de responsabilidade dessas crianças? Até 3 anos, Roger? Não, não dá para cobrar. Até 3 anos, a criança ainda está em processos de formações de linguagem, de raciocínio, processos neurológicos, ainda está em processo de maturação de muita coisa. Então, esse termo responsabilidade, a criança ainda não tem compreensão. Então, não dá para cobrar. Agora, claro, de forma não os pais de forma intencional, numa educação implícita, os pais podem comunicar sim esse valor. Como? Vivendo isso. Então, na verdade, nessa fase eu não consigo cobrar. O que que eu tenho que... Não posso cobrar porque não adianta. O que que eu tenho que fazer, Milene? O que que eu... Referente à responsabilidade, 0 a 3 anos. Qual é a minha atitude como pai? Você vai comunicar, você vai ensinar isso, como eu disse, de forma implícita. Ou seja, você não vai chegar e falar para o seu filho menor de 3 anos, vem cá que eu vou te dizer o que é ser responsável, se vai ser responsável. Não, mas ele vai incutindo, Roger, pensamentos, ideias e conceitos, vai internalizando. Por exemplo, quando os pais conseguem manter uma rotina de horário, principalmente com o filho, a questão da alimentação, a questão do lazer, a questão do soninho, entende? Por meio da rotina, de forma implícita, isso vai sendo internalizado. Porque, assim, é bastante complexo falar sobre isso, mas uma criança que não tem rotina, uma criança que não pode contar com a responsabilidade dos seus próprios pais, de alguma maneira isso vai gerando marcas, isso vai gerando afetos na alma dessa criança, né, no psicológico dessa criança, e mais para frente, de alguma maneira, isso vai refletir também, entende? Então, assim, você pode vivenciar, você pode ser responsável, e na rotina ali do filho do dia a dia, implicitamente você vai atribuindo a questão da responsabilidade. Você falar os pais serem responsáveis, e aí até eu convido quem nos assiste agora para se aprofundar um pouquinho mais nessa questão de ser, que é o exemplo, né? Porque tem um de mãe para mãe, que, se eu não me engano, é o terceiro episódio, que o tema é os impactos do teu exemplo na formação da responsabilidade do teu filho, onde a Milene aprofunda sobre esse tema, dá muitos exemplos, várias formas de você ser exemplo. Aqui vamos dar uma pincelada, Milene. É importante mesmo para crianças de 0 a 3 anos, mas aí a gente já joga para frente também, crianças maiores, ensinar pelo exemplo, né? Sem dúvida, Roger. O que os pais precisam fazer é um trabalho paralelo. Então, tem pai e mãe que só falam, orientam, mas não vivem. E tem pais que também pensam que só o exemplo é suficiente e não conversam. Não dá. Então, é um trabalho em conjunto, são esses dois elementos. Até essa semana eu encontrei um pai conhecido e ele falou: Milene do céu, que tapa na cara! Aquele vídeo que fala do exemplo. Eu falei: ó, a intenção não é essa, é ajudar, é contribuir, não é dar tapa em ninguém. Mas ele falou: nossa, eu nunca tinha parado para pensar que aquilo que eu exijo tanto das minhas filhas, será que eu estou vivendo isso? Ele falou: nossa, foi muito chocante para mim ouvir aquilo. Então, veja, o exemplo é essencial. Não dá só para cobrar do filho sem
primeiro você viver aquilo, sem primeiro você trazer o exemplo, né, Roger? Como a gente disse, né, nessa live de mãe para mãe, que o que acontece? O exemplo arrasta, né? Existe uma frase que diz: o exemplo não é a melhor maneira, é a única maneira para você arrastar as pessoas. Mas no que diz respeito aos filhos, não. Só o exemplo não basta. Ele é essencial, sem dúvida nenhuma, mas precisa trabalhar de forma conjunta com o diálogo, a conversa, ensinar, exigir e cobrar. Milene, uma coisa que eu sou assim, deixa eu achar a palavra, vou dizer apaixonado, ou que eu sou fã do método MR21, por exemplo, aí eu vou trazer o que eu penso e aí eu vou trazer para a responsabilidade para você entender. É que, assim, eu faço o curso, lógico, até porque eu editei o curso. Então, inclusive, quem tem interesse no curso, no método MR21, em breve a gente vai abrir turma. E o que eu sou apaixonado e eu gosto, assim, é porque a gente até não conversou sobre isso, mas eu vejo, assim, são duas bases, dois pilares que são fundamentais, que a gente já falou, que é o equilíbrio, né, e o equilíbrio em todas as áreas, assim, né, e o diálogo. E outra coisa legal também, que eu gosto muito do método, é que ele não é um método engessado. Por exemplo, você fala lá em um dos módulos em ensinar para crianças menores contando histórias e tal. Só que eu vou confessar para você, aí você até falou agora há pouco ali, que pro meu filho, eu meio que trato ele, assim, falo umas coisas para ele que eu acho que ele não vai entender, mas sabe o que eu penso, menino? Que eu vou ficar falando para ele e uma hora ele vai entender. Ou se ele começa a repetir as coisas e não entende, mas uma hora ele vai perguntar para mim. Aí eu peguei esses dias e comecei a falar para ele, filho, como eu sabia que a gente ia falar sobre responsabilidade, eu pensei, vou ver o que o Theo faz. Falei, filho, a partir de agora a responsabilidade é tua de pegar esse carrinho grande, que ele tem um carrinho bem grandão, e colocar ali ó, na tua garagem, todo dia à noite. Daí ele falou, tá bom, papai. Eu fiquei falando para ele, explicando para ele que tinha que guardar e tal. Daí chegou no outro dia, eu falei, ô filho, de quem que é a responsabilidade de guardar esse carrinho? No outro dia eu falei, é do Theo, né, pai? Daí ele foi, pegou e guardou o carrinho. Milene, eu não sei se ele vai entender isso, o que é responsabilidade, mas eu sei que eu estou incutindo na cabeça dele a palavra responsabilidade, uma hora ele vai entender que ele é responsável, eu sei que é coisa pequena, mas ele é criança, ele tem 2 anos e 8 meses e tal. E até esses dias, falei, filho, eu tô indo trabalhar, ele falou, quero ir com você. Eu falei, filho, mas lá o pai tem uma responsabilidade que faz com que o pai não dê atenção para você lá. Ele, entendi, não tá entendendo. Mas eu tô falando, eu tô fazendo certo, Milene? Tá certíssimo, Roger, porque o Theo vai entender responsabilidade, sim, dentro do contexto dele, dentro do que a idade dele permite. Veja, ele pode não conseguir, Roger, teorizar o que significa responsabilidade. Ele pode não conseguir conceituar, entende? E agora veja bem, se você perguntar para um adulto, você sabe o que é responsabilidade? Ele vai falar, sei. Então, explique para mim o que é responsabilidade. Talvez dê uma travada. Então, o conceito, o valor de responsabilidade está sendo internalizado nele, mesmo ele pequenininho. Ele já entendeu, veja bem, ele já entendeu que a tarefa, a atribuição de pegar o carrinho e guardar lá fora é dele. Então, ele internalizou, sim, o que é responsabilidade. E, Roger, a gente não pode subestimar os filhos. Então, por mais que ele não entenda que lá no teu trabalho, a complexidade de toda a situação que envolve você trabalhar e não poder levar ele, mas ele se deu por satisfeito porque você conversou, você dialogou. Ele sabe que existe um motivo para que ele não pudesse ir com você no trabalho, entende? Aos poucos lá ele vai entender que você tem também responsabilidades e assim por diante. Então, Roger, cada oportunidade é única, é importante, não pode ser desperdiçada para ensinar o que é responsabilidade, é internalizar esse valor. E você falou uma coisa que eu sempre repito aqui, e vou repetir sempre, porque assim, é incrível, não dá para subestimar a inteligência dessa criançada, Milene. E aí, o que eu faço, né? Eu lembro, assim, já um tempo atrás, acho que uns 6 meses atrás, então eu tava com uns 2 anos, assim, que agora 8 meses, ele tá com 2 e 8 agora, então 8 meses muita coisa acontece, mas ele tava com uns 2 anos. E surpreendeu demais eu e a minha esposa, a gente tava no nosso quarto com ele, e aí minha esposa falou, Theo, vai lá no teu quarto, na tua cômoda, e pega uma fralda e o teu lenço umedecido. Daí ele desceu da cama, foi lá e pegou.
Tipo, surpreendeu. Ele sabe o que é, o que a gente pediu. E veja que depois disso, por várias vezes, ele vai lá na cozinha e pega alguma coisa da cozinha lá, utensílios de cozinha. Pais e mães que nos assistem, eu sei que vocês sabem o que é isso. E aí ele joga lá pela sala. Daí eu falo assim, isso agora. Eu falo, Theo, vai lá e guarda onde você pegou. Fala um pouquinho mais bravo. Você fala, Theo, vai lá e guarda onde você pegou, não é pra brincar com isso aí. Daí ele olha pra mim, hã? O quê? Ele sabe, porque se há 8 meses atrás ele sabia que ele tinha que pegar a fralda e o lenço umedecido no quarto, ele sabe que ele tem que guardar. Então, assim, é por esse tipo de coisa que ele faz que eu acho que eu posso falar para ele que ele vai aos poucos entendendo o que é responsabilidade, o que é isso, o que é aquilo, enfim. E eu tô certo, né? Tá certo sim, Roger. Inclusive, assim, ele entende pelo teu tom de voz, que mudou da primeira para a segunda vez que você falou. E tem um detalhe muito importante, Roger. Veja, você se surpreendeu quando vocês pediram para ele buscar e ele trouxe certo. É o que vai acontecer quando vocês perceberem situações que vai colocar ele para ele exercer a responsabilidade dele. Então, não existe um teste que você aplica no filho e você vai sentir, realmente ele já assimilou o que é responsabilidade. Até porque esse é um valor que precisa ser constantemente estimulado, constantemente desenvolvido. Por quê? Porque quando é criança, você vai atribuir algumas responsabilidades. Conforme vai crescendo, a complexidade deve aumentar, deve ser gradativo. E aí, Roger, são situações lá na escola, são situações com primos, com os vizinhos, entende? Com os avós, que ele vai demonstrar responsabilidade. E muitas vezes, para você poder realmente se certificar se ele está ou não assimilando, são situações que os pais não estarão presentes. Aí sim você consegue mensurar, poxa, ele internalizou. Por isso que é um trabalho, Roger, intenso. Educar filho, desenvolver princípios e valores é um trabalho intenso, é um trabalho constante, não dá para sair de férias, não dá para tirar folga, porque como a gente já mencionou aqui, cada oportunidade é rica, é única. Então vocês precisam, vocês pais, nós mães, desenvolver cada vez mais conforme eles vão crescendo. Então eu me recordo assim, olha, hoje a Sofia, né, com 14 anos, então desde que ela era muito pequena, Roger, a gente sempre conversava com ela. E ela ficava com aquele rostinho assim, ouvindo, parecia que estava assimilando tudo, entende? A gente não sabia se de fato ela estava. Ela gostava de conversar, ela gostava de estar junto. E até hoje ela é assim, né? Às vezes a gente vai sair da mesa, mas já vão sair da mesa, minha filha, olha a hora, tem que correr, tem que... Enfim, o que acontece, hein, Roger? Anos depois, com situações das quais eu, como mãe, não tenho controle, é que eu pude perceber, que eu pude visualizar assim de forma bem prática que de fato ela tinha assimilado muitas das conversas. E é tão engraçado, Roger, que assim, se eu perguntar para ela, você lembra assim aquela história que a gente contou? Às vezes ela nem lembra, mas de alguma maneira o conceito, o valor ficou impregnado nela. Sabe? Compôs quem ela é, faz parte de quem ela é. Então, sempre é tempo. Então, eu digo assim, em tempo e fora de tempo, ensine, comunique, porque de alguma maneira os filhos vão internalizar isso. Milene, crianças aí agora vamos falar um pouquinho maiores. 4, 5, 6, 7, 8 anos, 9 anos. Cobrar a responsabilidade dessas crianças, elas vão entender? Vão entender sim, Roger. Pensa bem, uma criança nessa idade aí, de 4 a 8, 9 anos, são crianças que já desenvolveram muitas habilidades. Você para pensar. Elas já sabem comer sozinhas, elas já tomam banho sozinhas, elas escolhem o que quer assistir, escolhem o que quer brincar, demonstram vontade ou não de fazer a tarefa. Então, muitas habilidades já foram desenvolvidas nessas crianças. Então, é importante que os pais cobrem responsabilidades e quanto mais cedo, melhor é. Lembra? Os valores já vão sendo internalizados e aquilo passa a ser algo natural conforme a criança vai crescendo. Por exemplo, com as minhas filhas eu falo, você acha, elas são de carne e osso igual qualquer criança, qualquer adolescente. A vontade de ficar, às vezes, na internet, assistindo um filme, às vezes ficar deitada, a Helena gosta de dormir bastante.
É muito, é muito grande. Então eu falo assim, mas qual que é o combinado, né? Qual é o nosso combinado? E aí, essa é primeiro dever, mãe. Então vamos lá, vamos fazer primeiro o dever, primeiro aquilo que compete a nós. Então, Roger, é dessa maneira, é no dia a dia a gente vai internalizando e eles vão sim entendendo. Ô Milene, me diz uma coisa, para essas crianças maiores que a gente está falando, 3, 7, até 7, 8 anos, dá para cobrar grandes responsabilidades? O que eu posso cobrar de responsabilidade? Isso partindo do princípio que, assim, está sendo ensinado lá de 0 a 3, 4 anos, né? Foi dando exemplo e tal, e aí chegou no momento que, opa, agora essa criança tem que ter responsabilidade. Que tipo de responsabilidade essa criança tem que ter? Olha, aí varia, Roger, desde atividades, tarefas em casa, questões de tarefas escolares, desempenho escolar, até, por exemplo, alguma atitude relacionada a caráter. Então, os filhos já entendem e os pais precisam, né, atribuir. Então, por exemplo, uma criança de 4 anos, o que ela tem condições de fazer? Você vai adaptar a idade dela. Ela já consegue manter o quarto arrumado. O que seria manter o quarto arrumado? Ela não vai limpar a janela, ela não vai lavar a parede, nada disso. Ela vai manter em ordem. Então, ela vai o quê? Guardar os brinquedos, ela vai ter cuidado com o material escolar dela. Ela já consegue, por exemplo, a criança que sabe ler e escrever, olhar o horário que vai ter na aula no dia seguinte, preparar o material. Às vezes os pais na correria esquecem. Ah, mãe, o meu kit lanche. Ah, mãe, assina a minha agenda. E você sabe que é bacana que me ocorreu agora? A partir do momento que você delega esse tipo de responsabilidade, você está desenvolvendo também a autonomia, né, Milene? Exatamente, Roger. Porque o que é autonomia? É você ser capaz de desenvolver, de realizar alguma atividade, alguma atitude, ter alguma atitude com os recursos que você tem. Entende? Então, olha só como está muito atrelada a responsabilidade. Às vezes as pessoas falam assim, ah, porque daí eu não sabia, daí eu não fiz. Tá, mas o que você tinha à volta que você poderia ter feito, dado seus pulos? Entende? Então, às vezes acontece isso. Eu chego, as meninas têm a escala ali de lavar a louça e ajudar em casa. Às vezes eu falo, e essa panela aqui, o que tá fazendo aqui que ficou esquecida? Ah, mas é que daí eu não sabia, eu tinha esquecido. Não, então, daí não fez, porque não sabia, e o aparelhinho aí chamado celular, era só terminar numa mensagem: mãe, essa panela lavo, não lavo, como que lavo? Então, assim, às vezes é conforme a conveniência mesmo. Beleza, não lavou aquela hora? Vai lavar agora. Entende? Então, aplicar consequências também ajuda o filho a ser responsável. Aí, Roger, veja bem, um adolescente, por exemplo, tá? A gente falou de crianças aí até o que 10 anos, foi o que você apresentou, né? Então, vai desde, por exemplo, o filho mentiu. Gente, mentira é inevitável. Os filhos contam mentiras, às vezes até por medo do pai, da mãe, de alguma consequência que ele vai ter. E esse medo é saudável. Não é o que as pessoas falam. Ai, por que os filhos mentem? Ai, porque eles não sentem confiança de falar para os pais, como se o erro fosse dos pais. Às vezes mente só por uma questão de caráter, às vezes mente por instinto, às vezes mente porque realmente está com medo das consequências do erro. Então, assim, esse medo é saudável. E aí os filhos mentem. Qual é o papel do pai? Ao contrário também do que a educação da moda diz, é sim confrontar o filho. Não é confrontar, julgar, crucificar ele, colocar ele numa cruz, jogar contra a parede. Confrontar, gente, é dialogar. Filho, mas por que isso? E depois criar um ambiente para ele de segurança, para que ele seja capaz de falar a verdade. Mas por meio do quê? É do confronto. Porque, tá vendo? Precisa fazer isso? Não precisa. Se o pai e a mãe for corrigir, nós vamos corrigir. Mas você não precisa ter medo de falar a verdade. Então, até nisso, Roger, se ensina a responsabilidade. Agora, o que pior pode acontecer? Que os pais vão podar de desenvolver esse valor, essa habilidade nos filhos. Eu digo até mais, essa competência. Quando os pais começam a justificar os erros dos filhos, a criar situações, sofismas, que são meias-verdades,
para justificar o que o filho fez ou deixou de fazer. Né, como por exemplo, a gente fala, mas ele não entende. Ele entende sim, ele deve ser cobrado sim, ele deve entender que as atitudes dele, aquilo que ele faz, aquilo que ele omite, ele é responsável por isso sim. Então, quando cobrar, desde questões de caráter, de personalidade, até questões de tarefas da casa doméstica, tarefas escolares, atitudes dele, comportamento na escola, entende? Só reforçando o que eu achei interessante que você falou. Então, pior do que o filho, ainda na infância, não ter suas responsabilidades, ou o pai não ensinar, é o pai defender o filho quando ele está fazendo alguma coisa errada e falar, por exemplo, mas ele não entende, mas isso, dar desculpas, porque daí o filho se isenta. Não dá nada, eu não sou responsável por isso aí, porque se eu não fizer, meu pai vai lá e me defende. É isso aí. E eu me recordo agora, Roger, de um caso bem recente que acontece. Os pais, né, têm um casal de filhos e o filho mais velho já está com 15 anos. Um baita de um rapazão. E os pais trabalham com questões assim de decoração, por exemplo. Aí o que acontece? O pai se queixa de que o filho pode contribuir, eles são empresários, e o filho pode ajudar, mesmo estudando, não é trabalho escravo, é ajuda, é auxílio. Mas a mãe quer poupar. Então, o que acontece? Você acaba vendo cena assim, a mãe e o pai esbaforidos, carregando zilhões de coisas, para lá e para cá, põe no carro, tira do carro, arruma aqui, não fica bom, arruma lá. E aí você olha o filho, baita marmanjos, dentro do carro lá, com o celular na mão. A tarde inteira. Poxa, será que pegar um vasinho de flor, pegar daqui por ali, não consegue? Não consegue? Claro que consegue. Então aí essa mãe, e aí, por que eu tô contando isso? Porque depois essa mãe chora, reclama, por quê? Porque não sabe mais o que fazer com o filho. Não sabe o que fazer porque ela fala para ele que tem que estudar, que tem que fazer a tarefa, e ele não faz. Óbvio, ela não está ensinando responsabilidade para esse filho, entende? Então, as consequências virão. Milene, ainda na infância, é possível observar consequências de não ensinar e delegar responsabilidade aos filhos? É possível sim, Roger. Então, quando a criança, uma das consequências é a criança não assumir, né, os seus atos, aquilo que ela faz ou deixa de fazer, e aí ocorre aquilo que por instinto a gente já faz, que é transferir a responsabilidade. Então, os primeiros indícios, os primeiros sinais a criança já vai estar dando. Milene, como que eu sei se o meu filho pequeno, se eu não estou ensinando responsabilidade para ele? É simples. Quando você pede para ele fazer alguma coisa, um favor que seja, filho, por favor, guarde esse livro ali na estante. Daqui a pouco você passa, o livro está no mesmo lugar, não está na estante. Você lembra o filho. Filho, lembra que eu pedi para você guardar esse livro? Então, faz favor. O teu filho não guardou? Então, ele já não está... a questão da obediência, né, também. Por quê? Porque ser obediente também é uma questão de responsabilidade, Roger. Entende? Não é só uma questão de respeito, de honra aos pais. É uma questão assim, poxa, meu pai, minha mãe pediu isso para mim, eu preciso fazer. Foi confiado a mim alguma tarefa, eu preciso fazer. É uma questão de responsabilidade. Então, o filho não está fazendo, ou então você cobra, você aplica consequências e seu filho está indiferente a tudo isso, significa que essa habilidade não está sendo desenvolvida nele. Agora, mais do que ver consequências quando eles são ainda crianças, as consequências virão numa vida aí na adolescência, juventude e na vida adulta, né, Milene? É isso aí, Roger. As consequências virão, é só uma questão de tempo. Quando os filhos já são adolescentes, até mesmo na fase adulta, quais são as piores consequências? Não fala. Primeiro que... Não? Só me diz se eu tô certo. É na adolescência que vai começar a ter consequência, não é isso? Exatamente. E por que eu falei não fale? Por quê? Porque vai ser o tema do nosso próximo vídeo, do próximo domingo, né? A gravação, pelo menos no próximo domingo. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais exatamente nisso. Quais são as consequências na adolescência, na juventude, para
nós, mães, e para os filhos que não são responsáveis, tá? Então não se aprofunde agora. Vamos deixar aí um gostinho de quero mais pro próximo final de semana. Milene, e os pais e mães que estão nos assistindo agora falaram assim: puxa vida, não ensinei, não cobro responsabilidade dos meus filhos. Aquela pergunta que não quer calar. Dá tempo de mudar? O que eles têm que fazer? Dá tempo e assim, não deixa para amanhã. Começa hoje. Primeiro que assim, possivelmente esses pais já são exemplos de responsabilidade. Provavelmente, esse pai ele possivelmente às vezes já tem um negócio, ou ele já é empregado, ele trabalha em algum lugar, essa mãe às vezes também não trabalha fora, mas tem compromisso com o horário do almoço para o filho ir para a escola, para o marido que vai chegar a almoçar. Às vezes, não sei, né, cidade grande é outra realidade, mas o fato é que implicitamente os pais já comunicam isso. Então agora é a hora de chamar, de sentar, conversar olho no olho. Olha, meu filho, eu percebo que eu preciso desenvolver em você responsabilidade. Eu tenho essa preocupação com você porque eu quero ter o melhor. E aí, explicar o que é isso, ensinar como se faz, delegando, como a gente já falou, delegando atribuições. A partir de hoje, você é responsável por tirar o lixo, para reunir todo o lixo aqui da casa. Não precisa levar lá fora, eu levo, mas aqui dentro você vai tirar. A partir de hoje, a louça do almoço é tua, a louça da janta é tua. No caso, ter mais de um filho, entende? Então, deixar claro qual é a atribuição desse filho, qual é a contribuição desse filho na casa. Ainda dizer, olha, ir bem na escola é uma questão de responsabilidade, é uma obrigação. Então, eu espero que você, como uma criança, um adolescente responsável, cumpra com essa obrigação. Então, é o que eu sempre falo, né, Roger? Lembrando aqui, seu filho não precisa ser o melhor da sala, o que tira a nota mais alta, mas ele precisa dar o melhor de si. É isso que ele tem que fazer. E você sabe quando ele está dando o melhor de si. Então, exigir isso é ser responsável. Olha, meu filho, você só pode ficar na internet tal hora, e eu não estou aqui para controlar. Então, você tem que ter a responsabilidade de cumprir esse horário, não exceder, não entrar antes, entende? Então, olha quantas situações, Roger, no dia a dia é possível retomar, é possível. Alguns pais, às vezes, não conseguem, não desenvolver essa habilidade lá desde pequenininho e depois na adolescência quer impor. E por vezes a gente sabe que é preciso impor. Então eles usam aplicativos, né, no celular para controlar, para bloquear o tempo que a criança fica. É válido isso? Olha, é válido, tem lá o seu valor, porque às vezes a situação já está tão fora de controle, entende? Mas o ideal é que o filho desenvolva habilidade e aí, Roger, precisa de um elo de confiança, entende? Você ligar, filho, você ainda está na internet? Eu tô. Então, qual foi o combinado? Entende? Precisa ter essa transparência, precisa ter esse vínculo de confiança para que a responsabilidade ela se estabeleça. Muito bem, chegamos ao final de mais um episódio do podcast MR21. Obrigado, Milene, mais uma vez. Até a próxima semana. Tchau!